sei se é melhor apagar a outra luz, não. Nota-se muito. Boa noite. Até amanhã, Diogo. Alô, Alô, estava difícil entrar. estava à espera que aparecesse aqui a coisinha para poder entrar, para poder aceder. Estavas a ver a telenovela, certamente. Estava. Então, boa noite a Ok, todos. olha, boa noite. Estão pouquinhos aqui, mas eles vão entrando. O último que Ok. fecha a porta, não é? Estás-me a ouvir bem? Uhum, Consegues-me ouvir, não é? estou. Fantástico. Yep. Ok. Antes de mais, está muito perto? Ela estava-me a dizer que estava muito perto. Olha, Eu? não, eu. Antes de mais, Ah, contextualizar aqui o ok. pessoal, gosto sempre de fazer esta pequena introdução e tu vais ouvindo, é sempre bom. Uhum. Dizer aqui ao pessoal que a periodicidade das lives vai abrandar um pouquinho, isto não significa que não deixe de existir, não é? Que tu sabes. Vai continuar a haver alguma frequência, mas o boom inicial já aconteceu, também o pessoal já estava farto de vir para aqui, já estava farto de chatear, e então vamos continuar a mesma com a live, ainda que apenas só duas por semana, ou seja, talvez à quarta, e depois ou à sexta, ou ao sábado, ou ao domingo mesmo. Hoje vamos ter aqui a Ana Barros, que é a nossa atleta, é personal trainer. Um, Vamos falar, o tema de hoje vai ser sobre, digamos assim, Eu estou a ouvir um bocadinho não é com como... cortes. Não sei se sou Tá, a única. espera, que eu ligo os dados. Os dados também estão no limite. Estava a dizer, hoje vamos ter aqui a Ana, personal trainer, que é a nossa atleta também, tem vindo a desenvolver nos últimos, digamos assim, no último ano, não é? Não é, Ana? Uhum. Tiraste recentemente também o teu curso e tem vindo a desenvolver nesta área algum trabalho. Depois, falarmos do quê hoje? Falarmos de como é que, na verdade, o ego nos pode afetar, algumas estratégias que nós vamos dar para vocês em como controlá-lo ou em como, neste caso, não é evitá-lo, porque por vezes até pode ser benéfico. Falar aqui também da influência das redes sociais e, e de como é que nós devemos lidar com as redes sociais, não é? Aqui a opção ou a busca obsessiva por um corpo perfeito, a gente já lá vamos ver se existe mesmo ou não. E depois, por fim, falarmos aqui de algumas estratégias neste caso, de ocupar o tempo nesta quarentena, não é? Tu vais dizer aí ao pessoal como é que se fazem umas Uhum. receitas. Ok, fantástico. Olha, Ana, para o pessoal que aqui está, gostaria principalmente de dizer obrigado, agradecer por teres aceito o convite. É sempre bom Obrigada, aqui eu. termos aqui uma opinião dos dois lados da moeda, não é? Ainda que enquanto profissional tu desenvolvas na área do fitness, mas de certa forma tiveste antes disso um grande boom e um bom impacto nas redes sociais. E é explicares como é que isso Uhum. aconteceu também e dares a tua experiência. Agora, Ok, faz uma pequena apresentação aqui ao pessoal. Certamente muitos te conhecem, mas outros poderão não te conhecer. Força, a bola é ok. tua. Então, meu nome é Ana Barros, tenho 28 anos, sou personal trainer, também instrutora Les Mills. Sou blog do Ana Kitchen em fitness, vai fazer cerca de 5 anos, onde dou dicas de alimentação, bem-estar, saúde e inclusive também na minha rede social. É o meu meio de trabalho e onde eu dou dicas até de beleza às vezes, quando, quando me lembro. Mas essencialmente é isso, para Exato. transmitir o bem-estar, para transmitir o bem-estar. Boa. E Tu já pronto. tinhas, portanto, a plataforma da Ana Kitchen há 5 anos, é isso? Ou Sim, seja, começou há 5 anos. tu, tu neste momento tens também uma plataforma de consultoria que é a Body Lab, né? A minha Sim. questão é,
nunca falámos disto também pessoalmente, que é, ou seja, tu já tinhas a Ana Kitchen antes de teres a Body Lab? Como é que funcionou Uhum. aí? Então, É tudo isso, não é? começou, a Ana Kitchen, sim, correto. A Ana Eu Kitchen até acompanhava começou a Ana antes de, Kitchen antes. começou antes de ser personal trainer. Isto porque eu sempre quis mostrar às pessoas que era possível nós fazermos as nossas receitas e Uhum. fazê-las de maneira mais saudável. Ou seja, pegarem nas receitas, que neste caso eram as minhas favoritas, e colocá-las de maneira mais light. As receitas fit, que agora toda a gente faz as receitas fit. E na altura era ainda uma parte do mercado que ainda não estava muito ativa, então foi aí que eu dei o meu primeiro boom com a Ana Kitchen. E a pouco e pouco ia mostrando desde o meu dia a dia, o que é que eu fazia, como treinava, como é que cozinhava. Pronto, e esse bichinho sempre lá teve. E depois, posteriormente, tirei o curso de personal trainer, sempre com o intuito de ajudar, sempre tive essa vocação, ou seja, mostrar, porque hoje em dia há tanta informação, há tanta coisa, e eu sempre adorei trabalhar com mulheres, é sempre o meu foco é trabalhar com mulheres. E mostrá-las que é possível, gente, se eu consigo, vocês também conseguem. Pronto, e então criei a Body Lab com o intuito também de negócio, obviamente, mas também para mostrar que é possível nós termos mudanças se radicalmente, não tirando esta palavra, radicalmente mudarmos alguns hábitos, que depois acabam por ser os nossos hábitos naturais, ok? Claro. Desde a escolha de alimentos, desde ir ao supermercado e saber o que é que escolher. Eu até, muitas vezes eu fazia, e tenho nas histórias em destaque, eu ia às compras e ensinava a ler, desculpem, e ensinava a ler os rótulos, porque é uma coisa que as pessoas também não sabem e é uma coisa Não sabe. básica e essencial, porque há imensos produtos que é light ou dizem que estão sem açúcar e eu mostrei que há palavras que são açúcar, até às vezes piores, às vezes eu explicava que aqueles açúcares são mais químicos, às vezes é preferível comer o verdadeiro açúcar da cana do que aqueles Claro. açúcares químicos e Adicionados, sim. feitos, exatamente. Pronto, Claro. e foi assim, acho que foi uma boa altura. E deu assim um bom boom de início. Tiveste uma boa receptividade, não foi? É, Boa. sim, Porque nessa altura, tu, quer queiramos, quer não, tu fazias tudo por serviço público, ou seja, partilhavas os sim, conteúdos e toda a informação, não tinhas sim, nenhum negócio não, como back-office, não é? não, Entretanto, é que nenhum, nada. foste. Claro. Uhum. Ok, E mesmo boa. assim ainda Olha, partilho muita coisa publicamente, mesmo. Até quem me segue sabe que nos meus stories em destaque, que eu tenho lá em baixo, tenho mil e uma sim. coisas, mil e uma receitas, mil e uma dicas, aquilo é público, mesmo no intuito de ajudar, sim. Ok. Boa. Que eu ia dizer, ainda que o nosso tema não seja, obviamente, só a falar da tua experiência, etc., mas é também aqui um debate, mas poderá ser também aqui uma pergunta de abertura, não é? Que é, tu na altura, quando iniciaste a Ana Kitchen, tu tiveste logo uma boa receptividade, as pessoas, portanto, sentiram que, ok, eu posso ser como a Ana, ela não é assim, nada diferente, não é nenhuma atleta, e eu vou continuar assim. Sentiste isso? Tiveste essa impressão? Senti. Senti. Uma coisa que ajudou muito, eu vou se calhar agora fugir um bocadinho à pergunta, mas foi a minha primeira preparação. Eu mostrei que era possível comer, entre aspas, de tudo, ou seja, não aquela base. Atenção que eu fui para model, ok? Não sei se sabem o que é a categoria model, posso dizer que é um bocadinho menos exigente do que a categoria biquíni, não é preciso ter tanta massa muscular, não é preciso estar com um déficit de gordura tão baixo, ou seja, é considerado um modelo, tal como a palavra diz. Pronto, então eu também mostrei muito que era possível nós atingirmos aquele corpo com uma alimentação razoável. Por exemplo, a proteína podíamos ir buscar às lulas, a vários tipos de peixes não gordos, peixes magros, a fazer receitas, por exemplo, legumes, em vez de comer o típico brócolis, que a gente fala, ou então pepino, fazer um puré de brócolis, por exemplo, ou Claro. uma sopa de brócolis e couve-flor. Pronto, e logo aí deu logo um grande boom. E sim, fugindo à tua pergunta, agora esqueci, diz-me lá três a Que responder. era basicamente o que é que sentiste na altura quando criaste o conceito? Qual foi o feedback das pessoas? Foi bom ou aquilo Sim, foi foi logo um deixando grande andar? boom. Foi um grande boom porque lá está, como eu estava a dizer, aquilo é muito girly, ou seja, é só Exato. mulheres e isso ainda não havia.
E como eu tenho muita proximidade, metade das minhas clientes eram minhas seguidoras, em que trocava mensagens, ou seja, aquilo havia quase uma amizade. Então, Claro. sempre o feedback foi bom. Sempre, 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 graças a Deus. Boa. Isso é bom. Ok. Uhum. E iniciando agora aqui na parte do tema de hoje, que é quem mexeu no meu ego. Muitos dos que aqui estão a perceber, mas quem mexeu como assim? Isto tem um contexto, obviamente, em termos bibliográfico, e tu já disseste o nome do livro, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. E é um livro pequenino, até de rápida leitura, que não tem muito a ver, obviamente, com isto, mas tem algumas parecenças, algumas particularidades idênticas. Esta questão quer dizer o quê? E lançar-te aqui uma subquestão a esta, que é, tu sentes que a certo momento da tua intervenção nas redes sociais, principalmente no início, quando começaste com a Anna Kitchen, tu sentiste que estavas um bocadinho a ir contra, neste caso, o teu ego, ou seja, o teu ego achas que te dizia que não faças isto, Ana, vais-te expor, vais colocar-te aqui, ou seja, sentiste algum... Estás-me a perceber? Continua, Em momento algum, eu quero te perguntar que é, se tu em momento algum sentiste medo, principalmente, ou receio, de seres, neste caso, exposta a críticas e coisas Não que nós podemos sabemos. esquecer, exato, não podemos esquecer que qualquer mudança, seja para boa ou para má, temos logo 10 dedos a apontar. Ou seja, eu Exato. tanto recebia mensagens a dizer estavas bem assim, estavas bem assado, estavas bem como estava antes, mas lá está, demorei algum tempo porque no início lá está, o meu ego transformou-se mais naquilo que as pessoas queriam ver e não tanto naquilo que eu queria ver para mim, ok? Claro. Ou seja, o ego hoje em dia, não sei se vou responder à tua pergunta, tem muito a ver Força. também com aquilo que nós vemos à nossa volta, aquilo que exigem de nós. E nós às vezes modificamos o nosso ego, afinal de contas não é o nosso, ou seja, estou a moldar o nosso ego. Não sei se estão a Nem perceber o mais. meu raciocínio. Pronto, e isso foi uma das coisas que eu também falei muito quando eu fui convidada para o programa da Cristina, em fevereiro. Foi exatamente falar não sobre o ego em si, mas sobre aquilo que as pessoas exigem de nós e aquilo que nós acabamos por exigir de nós mesmos, porque os outros são, então nós também temos que ser. E lá está, como eu digo sempre, e dei esse exemplo, eu não vou ter, por exemplo, um manca ou um corpo como a Beyoncé, porque eu não tenho morfologicamente uns ossos de anca largos, por exemplo. E nós temos que fazer essa aceitação, senão não existe ego, ou então o nosso ego é completamente destruído, porque estamos a acreditar numa coisa que não é verdade. Ou seja, e é a curto prazo. E já me aconteceu, por exemplo, na competição, eu sempre quis subir de categoria, por exemplo, ganhar mais massa muscular em pouco tempo. Queria um ano, por exemplo, um ano e pouco eu queria ter uns ombros maiores, Epá, e acreditei que aquilo era possível. O que aconteceu? Claro. Após uns tempos, epá, vai tudo abaixo. E onde é que está o ego aí? Aí não, nem existe ego. Eu estava com o ego em cima porque adorava-me ver, mas depois. Claro. hum, Sentiste ali uma quebra, não é? Exato. Tá bom. Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade em não saber distinguir quando és reconhecida ou quando és, neste caso, quando colocam à prova o teu ego, não é? Imagina. E tu deste um exemplo, eu vi a entrevista no programa da Cristina e tu deste lá um exemplo, foi que quando ias no paredão a fazer o cardio, né? Sim, E houve um sim. casal que passou por ti e fez assim aquele julgamento de ai que horror, as pernas estão musculadas, uma coisa assim, não foi? Foi, Epá, infelizmente. eu se calhar, eu obviamente encarava aquilo como, lá está, neste caso uma crítica que não era Isso é, destrutiva, mas isso é o que nós colocava-me à achamos prova em relação ao sempre. meu ego, Isso porque é o que não nós era um dizemos sempre. reconhecimento. Agora, isto vai também um bocadinho da humildade da pessoa e etc. Mas o reconhecimento é completamente diferente, não é? É chegar ao pé de ti como profissional e dizer as tuas pernas estão muito mais isto, estão muito mais aquilo, e ir daquilo para o menor técnico, não é? Uhum. E nós aí vimos logo. Só que lá está, isso Nessa, depois, podes... Sim, por sim. exemplo, quando aconteceu a situação, obviamente que
fiquei logo um bocadinho furiosa, mas pensei, não, isto é bom sinal, é sinal que eu estou a trabalhar bem as pernas e isto está ótimo, ele é que não tem pernas nenhumas, invejosos. Claro. Até chegar a casa, sentar-me, ficar a pensar, o que é que eu tenho nas pernas? Será que estão assim tão grandes? Será que eu pareço um malamuta a andar? Eu nem sei. Onde é que está o ego aí? Já não existe, já não Claro, existe. claro. E na altura eu até publiquei isso e recebi muitas mensagens a dizer, não, tu estás bem assim, isso é só invejosos. E eu ia buscar aí tipo o meu carinho e dizer, ok, eles Sim, compreendem, mas claro. Porque a tua autoestima fica sempre questionada, não é? uhum, Inevitavelmente fica sempre. sempre. Há pessoas com mais e outras com menos, mas a gente não gosta de ser Uhum. posto à Isto é prova, um não é? processo, claro que não, isto é um processo que demora muito tempo. Eu acho que nós não podemos ser exigentes ao ponto de olhar para uns e dizer que queremos ser assim. Nós temos que ser exigentes connosco mesmos, ou seja, melhorar o que é que nós temos de mal ou que não, ou queremos mudar. E isso sim, deve ser o nosso maior foco, isso deve ser a nossa maior exigência. Não é ter o cabelo assado, não é ter o corpo assado, não ter a perna assim ou o glúteo. As pessoas são diferentes, cada um tem a sua beleza. Ponto. E acho que esta é uma mensagem muito importante, principalmente para todas as seguidoras que eu tenho, que eu uma vez vi um conselho e que foi muito bom, é deixem de seguir as pessoas que não vos motivam a ser melhores vocês mesmos, ou seja, aquelas páginas de supermodelos, pá, Victoria's Secret e tudo mais, por exemplo, estou a dar este exemplo, que para mim é daquelas páginas que eu não sigo, porque eu antes era focada naquilo e queria emagrecer e queria ser super magra, queria ser uma modelo de passarela. E Ana, vamos ser realistas, para já tens 1,5 m. Depois, Pois, tipo, não vais chegar lá nunca. E o que é certo é que bateu-me, mas agora adoro-me como eu sou. Ponto. Mas pois, demorou, claro que demorou. claro. Boa, ok. Indo ao encontro aqui da forma como nós poderemos, neste caso, controlar ou, digamos assim, massajar de forma positiva o ego. Um, Quais é que são as estratégias que tu achas que podemos, neste caso, ou que resultam contigo, pessoalmente mesmo? Neste caso aí, tu falaste aí nesse dia, obviamente procuraste o apoio, um, Uhum, se calhar em alguns familiares, amigos, etc. E eles te uhum, trouxeram-te à realidade e tua autoestima subiu, não é? Mas sabemos que há outras estratégias. Eu vou-te falar do meu caso particular. Obviamente que nós não somos perfeitos. Não, eu, para mim, o meu conceito perfeito não é perfeito, é de excelência. Ou uhum, seja, eu tento sempre, todos os dias, ser um pouquinho melhor naquilo que faço. À minha maneira, com a minha personalidade. E eu sei que um dia eu nunca vou ser perfeito, porque há sempre uma coisa, e a minha ambição traz-me também isso, que eu vou querer sempre um bocadinho mais. Faz parte uhum, da minha personalidade também. Um, mas quando sou colocado à prova, seja, sei lá, em algum comentário, mesmo no ginásio, olha, não fizeste tão bem aquele exercício, etc. Ou diz fazer assim, obviamente que tenho humildade para aceitar e para me colocar em causa. Mas se eu uhum, sentir que a pessoa em questão me está apenas só a criticar e a tentar autodestruir, neste caso o meu ego, não é? Eu tento fazer uma análise e, de certa forma, pergunto sempre a alguém, como tu fizeste, não é? Olha, o fulano corrigiu-me esta situação aqui, pá, o que é que tu achas? Mas sempre de forma imparcial, ou seja, é normal que as pessoas que gostam de nós vão-nos sempre motivar, caga lá nisso, deixa lá isso, é normal, tu fizeste bem. E às vezes nem é a realidade, não é? Eu procuro sempre uhum. tentar que a pessoa seja imparcial e perceber. Não o conheço de lado nenhum e pergunto, olha, eu fiz aquilo, achas que está bem feito, não sei o quê, e ele diz, eu acho que sim, está tudo bem feito, não há problema nenhum, portanto, ou então o contrário. E eu aceito melhor isso, isto é a minha opinião, do que, neste caso, procurar, se calhar, a opinião de alguém que eu sei que me vai dizer não, está bem, fizeste bem, mesmo estando mal. Estás a perceber a minha ideia? Ou Uhum. seja, eu acho que Eu devemos acho, saber avaliar. Diz. eu acho que é essencial nós focarmos nos nossos pontos fortes e não nos nossos pontos fracos. Ponto. Claro, Acho que isso é crucial. E lá está, o bom nosso não é só o exterior.
eu sei que isto é lamechas, mas se nós, por exemplo, estudarmos, tivermos uma cultura geral grande, estudarmos na área, seja o que for, isso também acaba por ser tipo uma certa beleza na pessoa. Isto é a minha opinião. Agora eu estou, ou seja, Claro, ou seja, isto são estratégias, ou seja, como é que eu explicar? Nós não temos só que produzir o exterior, mas também produzir o interior, a cabeça também, principalmente, maneira de pensar, como agir. Porque, pá, vou dar um exemplo: uma pessoa pode ser bela por fora, mas pode ser oca por dentro. Qual é o interesse que há aí? claro, Não claro, claro. sei, ou seja, estou a falar tipo de estratégias que podemos adaptar não só o físico e parar de pensar sempre no físico, no físico e no físico. É a minha opinião. Boa. Eu nesses, como estratégia também, e falando muito pessoalmente e abertamente com os que aqui estão, sempre naqueles dias que eu acho que tenho a certeza que não tive bem, não foi um bom dia, tive um mau dia, tanto em termos de trabalho, em termos pessoais ou familiares, eu tento sempre, mas sempre, procurar motivação, ou neste caso que me levanta a autoestima um pouquinho, não é? Em vídeos motivacionais, em vídeos de inspiração, mas lá está, não é Sim. qualquer um, não é? Tento ter ali alguma filtragem e perceber. E eu, se quiserem, posso deixar aqui depois no final alguns exemplos que gosto dos autores Uhum. e eles Eles transmitem existem por boa alguma energia, razão, eu digamos assim. percebo. Claro, não é só bluff, nem é só bloggers, Eu nem muitas vezes nada, não é faço só isso, às vezes para. até partilho. Claro, Não, é verdade. Eu muitas vezes partilho algo que eu ouvi e que me deu uma grande motivação. Eu partilho no Instagram. Já tive uma cliente minha que tive a passar, pronto, está a passar uma fase complicada na vida pessoal e profissional. E houve um dia que eu literalmente enchi-lhe a caixa de mensagens com vídeos motivacionais. Só. E ela no final do claro, dia agradeceu-me. E hoje em dia, ela não sei se ela está aqui, ela hoje em dia está a fazer aquilo que mais gosta e uma coisa que ela não acreditava na altura. Ponto. Eu também lhe disse, olha, eu também tive anos e anos em gestão e mudei a minha vida. Agora faço aquilo que eu gosto e estou muito mais feliz por isso. claro. E pronto, ou seja, essas frases motivacionais e vídeos motivacionais também é uma boa estratégia, tal como as músicas. Às vezes, tipo, olha, vontade de treinar, bola, zero. Pá, vamos pôr uma Claro. música, uma boa música no carro até ir para o ginásio, uma boa playlist. São várias Temos é que estratégias que nos fazer podem. algo, não é? Temos é Exato. que temos é que criar atitude. Uhum, Exatamente. Ok, deixa-me só abrir aqui, Ana, que eu tinha uhum. aqui também a terceira questão, não sei porque é que isto não abriu, relacionada com. Oi? Ok, já foi. Hum, Tinha a ver aqui com o facto das redes sociais, ou seja, eu gostaria de ter a tua opinião, desde que criaste o projeto da Ana Kitchen, passando Uhum. pela Body Lab e terminando agora, que tens também recentemente a Body Lab, qual é que achas que é a tua, qual é que achas que é a tua opinião perante o comportamento das pessoas nas redes sociais? Esta é uma questão muito direta e transparente. Ou seja, achas que houve aqui alguma alteração, neste caso negativa, positiva? Como é que as pessoas neste momento se comportam nas redes sociais? É Muito, difícil a pergunta, muito. vai buscar os Não livros. é bem fácil. É muito, muito negativa. Muito negativa. Não sei se é de frustração. Também não estamos. Agora é engraçado, estamos numa fase de quarentena, parece que toda a gente é amiga e toda a gente adora e é só frases motivacionais. Mas tirando isso, Compaixão, né? exato, muita compaixão, mas é assim que o ser humano funciona, infelizmente. Mas nos dias normais, é muito negativa. Eu, felizmente, nunca tive aqueles ditos haters, ok? Tive dessa vez no Pardão e tive outra vez que dizia que era Photoshop, que eu fazia Photoshop nas minhas fotos. Mas eu reparo que as pessoas não são elas próprias nas redes sociais porque com medo às críticas, tentam, lá está, vamos outra vez bater na mesma questão, tentam sempre agradar aos outros, ou fazer porque é bonito. hum, ou seja, as redes sociais hoje em dia são muito críticas negativamente. Parece que gostam de, ou seja, as pessoas gostam de ir buscar a sua força a mandar o outro abaixo, em vez de se focarem em melhorar e subir, mandam o outro abaixo e ficam aqui, em vez de estarem aqui e subirem, e caladinhas e subirem. Percebes? Não Claro. sei se
respondi à Sim, tua sim, sim, questão. sim. Isso, eu estava aqui a pensar. Uma das causas que poderá ter também contribuído para isso é a comercialização que existe. Digamos assim, não só em produtos. Obviamente que eu sei que tu trabalhas, neste caso, com a Prozis e eu também, ainda que de forma diferente, mas tanto eu como tu, eu sei que tu, o trabalho que tu fazes com a Prozis é de forma muito transparente, principalmente porque és profissional na área, não és apenas influencer, digamos assim. Mas e depois o que eu percebi ao longo deste tempo é que há uma necessidade das pessoas venderem mais o seu produto. E às vezes o produto é, lá está, físico, isto, aquilo, outro, não é? Exemplos, mas principalmente o físico. E depois, quem está do outro lado do ecrã percebe uma coisa completamente diferente do que é a realidade, não é? Hum. Porque acho que é a minha opinião, começou a existir aqui muita falta de transparência. Ou seja, é a minha opinião. Não sei se concordas comigo ou não. Concordo, uma das regras que eu meti quando comecei a trabalhar com a Prozis mais seriamente é que eu não ia fazer publicidade a qualquer produto que eu não concordasse, ao contrário de muita Boa, gente que não olha a meios para atingir claro, fins. Por é isso exemplo, mesmo. agora na quarentena eu, entre aspas, pedi que todos os alimentos que eu oferecesse no meu cupão fossem alimentares. Boa. Quando uma ou outra vez colocavam, para vocês perceberem como é que funciona, eles mandam, não somos nós que escolhemos as ofertas, mas nós podemos ditar a nossa escolha, ok? Isto é uma longa, é um método de gestão que não vale a pena estarmos aqui a falar, mas aconteceu, por exemplo, eles mandarem-me, acho que era tipo um gainer ou isso não faz sentido, não faz sentido, é uma coisa que eu não uso, é uma coisa que eu nunca falei, é uma coisa que eu não aconselho, porque lá está, a pior coisa que acontece nestas ofertas, seja na Prozis ou outra marca qualquer, é se está a oferecer é porque é bom, é porque ela toma. Errado. Pois, Os suplementos vêm da palavra suplementação, ou seja, é uma coisa à parte daquilo que nós fazemos. E eu sempre disse, a suplementação vem de algum lado. A suplementação da vitamina C, por exemplo, vem da fruta, por exemplo, da vitamina D, vitamina B, carne, legumes. E lá está, e às vezes as pessoas até faziam sobredosagens desnecessárias e que até fazem mal ao organismo, por causa das ofertas e da má campanha que existe. Lá está. Às vezes a internet é um bocado negativa nesses pontos, porque as pessoas não olham mais para atingir fins. claro. E há, obviamente, maus exemplos aí a dar com os pontapés e a gente não vale a pena entrar por aí. Claro que sim. Obviamente que um profissional da área do exercício e saúde consegue fazer essa filtragem e, tal como tu fazes e bem, consegue passar essa transparência naquilo que é, neste caso, indicado, naquilo que é, neste caso, melhor para a pessoa e que tu utilizas. Há Uhum. outros que não está, mas pronto. Está tudo bem. Ok, boa. Mas ainda mais um bocadinho ao fundo da questão. Como é que tu achas que a influência nas redes sociais, ou seja, qual é que é a influência nas redes sociais no ego? É esta questão, ou seja, muito direta e mais transparente possível que isto não há, que é, imagina, tu colocas um post. Uhum. Tu sabes que aquele post, normalmente os teus posts também são de informação ou de conteúdo mais técnico, não é? Mas tu sabes que naquele post tu esperas um reconhecimento, não é? Uhum. Mas naquele dia as coisas não correm bem. E neste caso tu não tens o impacto ou o alcance orgânico que gostavas. Isso, na verdade, Ana, isso Abate. negativamente massacra a tua ego? É? Eu sou humana. E quais é que são Isso eu tive. e quais é que são aí as estratégias que tu podes dar ao pessoal só para pensar não tanto demasiado nisso, porque na verdade nós sabemos que não é bom, não é? Claro, é lá está, como eu estou a dizer, eu sou humana. Eu muitas vezes digo, isso é likes e seguidores, isso. Não é bem assim. Se vamos falar abertamente, sem censura, por isso que estamos aqui, não é? Sem os seguidores, sem os likes, sem as publicações terem boom, aquilo é uma ferramenta de trabalho, ou seja, deixa de haver o trabalho. Eu tenho que atingir targets, eu tenho que atingir certas coisas. E lá está, eu não faço aquilo para atingir os likes ou isso, nunca o fiz. Aliás, eu já o fazia antes de ter. Isso é uma consequência, não eh, é? exatamente. Ah,
mas é assim, se abate, claro que abate, até por várias razões. O trabalho que está na publicação, o trabalho na edição, etc, etc. Ou seja, nós estamos a fazer um trabalho para colocar lá. Quando não é reconhecido, nós temos duas coisas essenciais que podemos tirar. A primeira é o que errou e arranjar estratégias para mudar isso, melhorarmos nós mesmos. E a segunda é não deixarmos que isso nos afete o ego, ou seja, pegarmos naquilo e melhorarmos o nosso ego, é melhorarmos nós mesmos. Entendes? Por exemplo, neste Claro. caso, se fosse um post que não tivesse uma boa resposta, eu ia tinha que pensar, ok, uma estratégia, mas a ver, será não falei daquilo que gostaram, um tema interessante, etc, etc. Mas claro que afeta. Isto a concorrência é muito, Ok. é muito Boa. grande. Mas Sim, pronto, só lá para está, perceber eu também. basei um bocado nisso. É aquele choque inicial, tipo, bolas. Mas depois lá está, é pegar nestes dois pontos e melhorar. Aí cá a evolução. É com os erros que nós evoluímos, não é com outras coisas. Isto é o meu ver. Claro. E como É eu aquilo que tu cresci. também disseste. Exato. E é aquilo que tu também disseste há pouquinho. Não vamos ter a tentação de imaginar o mesmo impacto da Victoria's Secret ou da Claro que sim. Beyoncé ou de outra qualquer, e temos de chegar à realidade e perceber, calma, este é o meu ponto e agora Uhum. eu quero tentar investir algum conteúdo. Nós estamos aqui a tentar passar também algumas. Isto são E isto, lá ferramentas, está, obviamente. exatamente, para uma pessoa, entre aspas, que tenha um Instagram normal, Exatamente, não ok? só para profissionais, não é? Exatamente, exatamente. Um, ok, boa. Houve até uma altura, isto teve uma parte, houve uma altura, não sei se as pessoas souberam, mas que o Instagram do Brasil retirou os likes dos, Não sabia. do... Houve uma altura que tirou os likes do Instagram no Brasil porque o número de suicídios das pessoas começou a aumentar derivado às redes sociais. Pois, e imagina bem o impacto. Uhum. Nós não temos Exatamente. noção, mas é muito grande. Pois, claro. Infelizmente. Ok, boa. Para, Posto isto, mais coisas. Ia-te perguntar aqui, deixamos agora um bocadinho aqui a parte das redes sociais e do ego, mas a gente vai sempre voltar aqui e sempre. andamos para trás e para a frente. Mas pronto, olha, queria-te perguntar aqui se há a possibilidade neste momento, e contra mim eu falo, está a ser difícil um gajo ocupar-se aqui, ainda que tenho mantido, obviamente, a minha agenda minimamente organizada, tal como fazia de antes da quarentena, mas a minha questão é essa. Há possibilidade aqui de manter uma boa sanidade diária ou não? Ou estamos completamente lixados? Perdidos. Nós lixados estamos todos em casa, Sim, né? isso estamos. Mas lá está, há que pegar naquilo que temos e melhorar, ok? Lá está, como tu disseste, falar em rotinas, de ter, por exemplo, um horário, estabelecer um horário. Eu, por exemplo, fiz. Houve aqui uma cliente amiga e uma boa amiga que está aqui, a Joana Lopes. Ela deu-me no aniversário, por exemplo, está aqui, estou a vê-la. Ela deu-me Joana. um calendário. Ela deu-me um calendário e eu tenho esse calendário fixo com todas as tarefas que eu tenho agendadas no dia e na semana. É essencial que nós tenhamos aquilo visível, porque na cabeça acordamos num dia e dizemos vamos fazer isto. A meio do dia já não estamos a fazer Claro, nada. Ok? claro. Depois, assim, mais conselhos que eu posso dar é acordar e fazer a rotina de sempre. Eu chego ao ponto de, olha ali ela! Chego ao ponto de me maquilhar com perfume, como se eu fosse trabalhar ou sair de casa. É essencial nós não estarmos o dia todo de pijama. Talvez um dia ou outro, ou domingo, que era para lembrar dos típicos Claro. domingos, mas não fazer isso. Outra coisa muito essencial é ter filtro para não ficarmos malucos nas redes sociais e nas notícias, algumas notícias. Focarmos nas verdadeiras notícias, por exemplo, da TVI ou da SIC, do telejornal, e não nas fofoquices que existem em programas da tarde, ok? Que não posso dizer o nome, Claro. senão estou a brincar. Mais coisas. A alimentação também para a nossa sanidade. Muitas vezes eu estive a ler posts de psicólogos. Muitas vezes e eu fiz umas perguntas há pouco, ontem, em 24 horas, e metade das pessoas que me responderam, a maior dificuldade que tinham era a alimentação.
E eu fui ler o porquê. Porquê que nós vamos comer se não comíamos antes? Nós não temos fome, a fome é da cabeça. Então eu fui ler um artigo muito interessante de um psicólogo que falava exatamente porque vamos lá buscar o prazer. E é verdade, nós temos prazer em comer. Nós não temos Tal e qual. prazer em comer, se calhar, um bife grelhado e batata cozida, mas temos que. Eu tenho, porque eu adoro, estou a brincar. Mas vamos buscar prazer em coisas com açúcar, com gorduras. E isso faz com que o nosso cérebro, e é verdade o que eu estou a dizer, O por efeito acaso, cortisol é brutal, nós sabemos, não é? exatamente, que haja a sensação de prazer. Então, o que é que falta aqui? Qual é o mal? É não estamos a ter sensações de prazer dentro da nossa própria casa. Por exemplo, se tivermos filhos, brincar com eles, fazer atividades, ler, escrever, procurar receitas na internet novas, inventar, ver, abrir a despensa e ver o que é que nós temos e aquilo que nós podemos fazer de maneira saudável. Ir ao blog Ana Kitchen e ver. Tal e qual. Pensar que um dia menos bom, não temos que levar esse dia menos bom para o dia a seguir. Eu tenho um lema e sempre disse, eu não deixo que uma discussão de hoje, a esta hora, me estrague uma hora no dia a seguir, no momento a seguir. Isto porquê? Claro. Porque eu já escrevi num post, há uma coisa que nós gastamos e nunca vamos ter de volta, que é o tempo. Nós usamos, usamos, usamos. E é crucial. Esse Não, gajo não aí queria. não diz nada de Não, jeito. não. Agora quebrou-me o raciocínio. E é crucial nós, tipo, mantermos essa sanidade. Exatamente, Vanessa. Eu queria comer pipocas todos os dias, mas não vou fazer isso. Não posso, Sim, nós falámos aqui, porque tivemos aqui são prazeres isto. momentâneos. Eu aposto que comer Sim, pipocas vou ficar, tipo, além de ficar, tipo, um chugo, fico toda inchada no dia a seguir e fico péssima. Literalmente passo um dia mal de consciência. E o quando toca à consciência é muito mal mesmo. Pronto, utilizar horas do dia para fazer coisas úteis, coisas que não fazíamos antes. Ter uma rotina de acordar, levantar e deitar, não deitarmos às 4 da manhã, não nos levantarmos ao meio-dia. Se não tínhamos isso, não fazemos fazer agora. exatamente. E como eu digo, tínhamos uma rotina antes, eu todos os dias acordo por volta das 7h30, 8 da manhã. Porque sim, nem me seja para levantar para me sentar na Claro, cozinha, mas levanto-me. Manter essa claro. rotina. E o sono é muito importante também, porque lá está, quando isto não funciona, mais nada funciona, mais nada. É mais. Falaste aí de. Eu vou-te dar só três coisas, que é, falaste aí das- da forma como nós podemos organizar as nossas refeições ou ir às compras, etc. Nós tivemos aqui a live com a Ana, não foi? Sim, que eu vi, Falámos, muito interessante. falámos bués sobre isso e ela, lá está, disse isso mesmo. Acho que devemos continuar a fazer aquilo que fazíamos antes, ainda que não tenhamos nada para fazer. Claro. E devemos organizar também a nossa lista de compras em Estamos em momento de consonância com, poupança, não é? Por exatamente, em isso, consonância com o nosso plano de ação. Eu não estou a dizer que todas as pessoas tenham que ter, e possivelmente, e nós estamos em Portugal e sabemos, obviamente, qual é a nossa taxa de sucesso em termos de obesidade, sedentarismo, etc. Não vamos entrar por aí. Mas eu não estou a dizer que agora todas as pessoas tenham que passar a ser mais saudáveis. Isso seria muito bom. É esse o nosso objetivo aqui hoje e sempre. Mas, obviamente, que eu acho que sem um plano de ação e sem um caminho onde as pessoas saibam neste momento para onde ir, e não precisam ter objetivos de muito, muito altos, não é? Pode ser claro, apenas. objetivo credível, Pode ser realista. apenas, exato, saudável. O facto de saudável. Estou a falar para pessoas que neste momento estão em casa e não estão a trabalhar. Ou seja, a rotina ficou ali um bocadinho desorganizada. Eu acho que é importante as pessoas manterem esse compromisso, terem um plano de ação. Que é, ok, eu estou parado, o meu metabolismo vai baixar, é importante eu ou procurar ajuda com uma nutricionista ou com um personal trainer, mas é importante as pessoas saberem que eu vou começar aqui a ter um mapa de refeições para fazer, porque isto vai influenciar completamente a rotina do dia. Eu acho que é. Porque elas vão estar mais tempo no sofá, como tu disseste bem, mais ansiosas, mais nervosas, cortisol lá para cima, e a tendência sobre comer porcaria e cravings e etc. O frigorífico está sempre aqui na nossa mente. Nós estamos Pois sentados está. no sofá e não é só com todos, e é isso que nós queremos passar às pessoas. É contigo, é comigo, é com toda a gente. Simplesmente nós somos mais, digamos assim,
temos melhores cadeados e melhores, neste caso, trincos para fechar essas tentações. Somos mais fortes em termos de mindset nisso. Mas nós começamos com qualquer pessoa, não é? E às vezes ainda temos a tentação. E optamos, neste caso, uns frutos secos ou uma gelatina que eu ali tenho. Faz parte. Mas É é arranjar verdade, é essas assim, se nós estratégias. estivermos ocupados, não vamos pensar tanto nisso. Por exemplo, há tantas boas iniciativas. Por exemplo, nós temos cursos online grátis hoje em dia, nesta quarentena. Nós temos museus, visitas de museus gratuitas via web. Nós temos imensa coisa na internet. Também não quer que passem muito tempo na internet, que isso também não faz mal a ninguém. Não faz bem a ninguém. Claro. Mas há tanta coisa boa que nós podemos tirar desde receitas aos cursos, aos museus, por exemplo, ler as revistas online, por exemplo, podemos arrumar a casa, dar aquela arrumadela que nós nunca pensámos ter tempo para, tirar aqueles ácaros gigantes do sofá, tipo, sei lá, estou a inventar, Sim, ver sim, sim, memórias sim. antigas, ou seja, aquelas empresas de mais tempo, ver memórias antigas, livros, fotos, música. Lá está, mudar a disposição da casa, se assim preferirem, organizar papelada que nós nunca temos tempo, ou seja, aquelas coisas que nós nunca temos tempo. E eu tenho a certeza que são capazes de ocupar uma semana se fizerem tudo isto. Pelo menos Isso é uma verdade. semana. Metade da quarentena, da segunda fase da quarentena, vão ocupar. E vão Porque, fazer melhor porque vão fazer sem pressão. Ou seja, exato, vão fazer tudo, se calhar melhor feito, mais, digo eu, bem feito do que propriamente com pressão. claro Falaste que aí também sim. nos pais, desculpa, estava a dizer, falaste aí também nos pais, antes que eu me esqueça, que é um dos feedbacks que eu tenho tido, principalmente dos meus PTs presenciais, dos meus alunos presenciais, que está a ser difícil de gerir quando se tem uma, duas, três, e daí para a frente já é um colégio inteiro em casa. Sim. Mas a minha opinião é essa, não sei se tu concordas comigo, Ana, que é, eu acho que também eu não te estou a dizer que não é difícil, educar obviamente uma criança 24 horas do que possivelmente se calhar 10, ou 16, ou 5, como o Raminhos dizia. Eu sei que é difícil, eu não sou pai, mas obviamente tenho essa sensibilidade em perceber que não é fácil. Tenho obviamente familiares que me passam esse feedback. Agora, há aqui, obviamente, outras tarefas, como tu disseste, outras atividades que em conjunto podem fazer. Claro que sim, E depois, Claro que sim, diz, por exemplo, estás a falar dos treinos, eu agora vou-te dar uma dica a ti. boa, Ele que mete aos miúdos também a fazer. a É fazer, giro. boa. Ah, Sim, eu sim, tive, eles acabam sempre, eu tive eles não são clientes convidados, minhas, mas eles entram para o treino. tive clientes minhas que fizeram treino de glúteo com os filhos, na hip thrust, fazerem hip Claro, thrust, elevação pélvica, e depois claro, o brincam lá filho, a fazer umas pá, eles coisinhas. Desde que não adoram, se tipo, alejem, não, claro que não, mas gastam energia e lá está, é uma atividade em conjunto. Epá, e estamos a falar de um treino acompanhado, como podem fazer outra coisa, meter, sabe, vídeos de dança para dançarem todos, podem fazer jogos de família, podem fazer cozinhar juntos, podem ensinar coisas, por exemplo, da vida dos pais, que às vezes queremos ensinar aos filhos, tipo, contar histórias que nós nunca temos tempo para isso, a verdade é isso. Eu acho que neste tempo vamos nos conhecer tão bem que até nos vai fazer bem, eu acho que sinceramente. é isso. Só traz vantagens, Claro que sim. honestamente falando. Eu, graças a Uhum. Deus, tive uma educação, e por viver num meio pequeno, tive uma educação em que tive a sorte, neste caso, e a possibilidade de ter uma educação sempre junto dos meus pais, ainda que eles estivessem a maior parte do dia ausentes, até certo ponto, mas sempre com os meus avós eu consegui ter essa educação, ou seja, nunca recorri, neste caso, diz lá, a creches, ou a amas, etc. Ou nannies, etc. Mas eu acho que é crucial nesta fase. Os pais não podem pensar agora que pá, agora tenho que ficar com o puto todos os Sim, dias. É não podemos difícil, esquecer que claro que isto é um sim. grande choque, porque hoje em dia os pais não passam muito tempo com os filhos, passam o tempo de manhã a levar à escola e vão Claro que buscar lá às sim. 6 da tarde. E o Agora tem reflexo está a ser 24, agora. eu tenho casos de clientes minhas que não está a ser fácil, de todo, mas lá está, temos que ser sempre proativos. É isso, sei lá, criar um álbum de fotografias, brincar com eles a outros jogos, ensinar-lhe mil e uma coisas Atividade física, que é uma coisa que nós devemos estar sempre a também. fazer, porque estamos muito tempo parados. Façam com os filhos, Isso é brinquem, verdade. às escondidas, ou uma coisinha de chinês. Olha,
Portanto, já estamos aqui a juntar dois tópicos num só, que é a possibilidade, obviamente, e nós já falámos disso, de manter a nossa sanidade mental continuamente nesta quarentena. E lá está, temos tido aqui exemplos de como aproveitar o tempo. Agora, queria, obviamente, não fechando ainda a live, mas queria-te fazer aqui um resumo agora disto que falámos, que é, para ti, tu achas que quais foi, neste caso, os pontos positivos que, neste caso, a tua presença nas redes sociais te trouxe, e pontos negativos, ou seja, se me conseguires aqui enumerar assim, muito rápido, pontos positivos, pontos negativos. Ok, então, pontos positivos, eu vou dizer aquilo que eu recebo, as mensagens que eu recebo. É essencialmente ser a motivação. Ou seja, eu mostrar que tenho uma vida paralela além do ginásio e da alimentação. Mostrar que é possível se acordarmos 30 minutos mais cedo, porque muitas vezes eu já tive clientes em que lhes passava uma dieta recomendada e elas diziam, não tenho tempo para fazer panquecas. Eu dizia, acordas 30 minutos mais cedo. Mas não dá. Eu, dá. E elas acabavam por ver a fazer isso todos os dias. Acordava 30 minutos mais cedo e elas iam fazer, epá, e aquilo era logo uma motivação. Epá, se ela consegue, eu também consigo. E assim, a pouco começou. Tanto, assim, essencialmente foi em motivação, mas tanto na alimentação como no ginásio. Eu partilhava literalmente, eu era transparente e muitas vezes sou transparente no Instagram. E mostro os meus dias bons e os meus dias maus. E quem está mais perto ainda sabem. E é engraçado que até elas às vezes ficam uma motivação para mim. Então as minhas clientes, e elas sabem, muitas delas estão aqui, eu já lhes disse várias vezes que elas são a minha motivação. Coisas boas que eu dou. Eu acho que dou. Agora hoje em dia já há muito conteúdo, mas eu acho que dei. Ou seja, eu acho que dei no início, lá está há 5 anos atrás, quando comecei com a Ana Kitchen, 4, 5 anos atrás, dei uma boa iniciativa de olharmos para a comida com outros olhos. Olharmos para os alimentos com outros olhos. Ou seja, ensinar as pessoas, lá está a ler os rótulos, como eu tinha dito. Olhar para um produto e saber que o light não é light, que o diet não é diet. Que se calhar esses produtos todos feitos. Sim, Eu claro. estava aqui a ler o que a Joana disse. Ah. Ou seja, que esses produtos já feitos não é melhor do que comprar o produto e fazermos em casa. Por exemplo, eu até dei exemplos de fazer iogurtes em casa da maneira mais simples. Não é preciso ser vegan nem nada dessas coisas. Iogurtes simples. Agora, pontos negativos que isto trouxe para mim. Sinceramente, eu acho que não trouxe nada, porque eu acho que é muito recíproco. Eu acho que lá está, como eu estava a dizer, é assim, coisas negativas, é algumas críticas como aconteceu, nesse caso do perdão e do outro dizer que eu tinha Photoshop das minhas fotografias e talvez a exigência que eu às vezes exijo, a exigência que às vezes exijo, vocês percebem, exijo de mim, estar sempre a mostrar o meu melhor e mostrar que é possível estar sempre melhor. Às vezes isso torna-se um bocado cansativo, ok? Ou seja, às vezes é esgotante porque lá está, eu sou humana, eu não sou um robô, eu tenho dias maus e dias bons, mas lá está, depois vem a parte boa que elas são a minha própria motivação. Se é que eu estou um dia menos mal, houve uma altura em que eu não conseguia dormir, foram meses e meses sem conseguir dormir, e eu recebia mensagens carinhosas todos os dias, de manhã, delas a perguntarem se eu estava melhor e para experimentar este chá, e depois elas sabem que eu não sou nada de medicação. Então, para experimentar esta erva, para experimentar aquilo. Ou seja, eu acho que só trouxe coisas boas, mesmo para ser o mais honesta possível. E eu acho que Claro. também dei o melhor de mim. E continuo a dar. Boa, ótimo. Falaste aí nisso que é super importante e eu revi-me também um pouquinho, que é, lá está, nós somos, a nossa motivação é, na verdade, a outra pessoa que estamos a ajudar a sentir-se um pouquinho melhor. Isto para as pessoas pode parecer clichê, mas só por quem recebe um obrigado ou olha, consegui fazer isto e antes não conseguia. Eu acho que só por isso vale a pena tudo, obviamente. E ainda que haja aí algum ponto negativo, não é? Que as pessoas tentem denegrir o nosso trabalho e às vezes dizer coisas sem sentido, mas que na verdade que se calhar gostariam de estar onde nós estamos. Ok?
Boa. Ana, olha, vamos passar para cima. Eu tenho aqui algumas questões, ainda que. Deixa-me só passar aqui, que eu acho que. Eu estou sem A óculos da Lilia... cegueta. Ok. A Liliana Oliveira diz que vais ser sempre a Ana Kitchen. Para sempre. Vai ser sempre, neste caso, o projeto. Depois tens aqui. O Diogo diz que todos os domingos são. Neste momento, todos os dias são domingos. Ah, Depois tenho aqui o Diogo que pergunta aqui uma pergunta que é: não será uma boa altura para aderir aos serviços de uma nutricionista? Conta-me a tua opinião e eu dou a minha Claro que também. sim, claro que sim. Além de nós neste momento, lá está, estamos um bocado desesperados, não sabemos o que é que vamos de fazer, porque as primeiras semanas nós sabemos sempre, depois já não sabemos o que é que vamos de fazer. E a verdade é que há profissionais para isso. Ou seja, há profissionais que estão a cuidar de nós, neste caso do vírus, por isso há outros profissionais que podem cuidar de nós, neste caso da alimentação. Obviamente que é crucial. E eu depois neste ponto eu até queria começar a falar um bocadinho sobre outra coisa que me veio aqui à cabeça, por causa dos PTs e dos lives e instrutores. Mas continuando neste raciocínio, é crucial, óbvio que é, porque nós não sabemos tudo. Nós não sabemos, aliás, cada corpo é um corpo. Talvez eu, por exemplo, comer aveia para mim ao pequeno almoço e à tarde não faz mal, mas cada uma pessoa se copiar faz mal, fica presa nos intestinos, sem censura nesta conversa, ok? Claro. Estou a dar exemplos, por isso é preciso haver uma nutricionista. Eu própria, tenho uma nutricionista porque tive uma fase, tu sabes, de anemia, e aprendi com ela que, por exemplo, o café, a quantidade de café que eu bebia, não era vantajoso para aquilo que estava, neste caso, para uma anemia que eu tinha. E eu nunca na vida pensei nisso. Ou seja, obviamente que é crucial. Para termos esse cuidado, se queremos ter um cuidado a sério da nossa alimentação, se queremos ter um objetivo sério da nossa alimentação, acho que sim. Se nós estamos mal, vamos ao médico, certo? É a mesma coisa. Se estamos mal na nossa alimentação, devemos ir sim ao nutricionista. E eu até gosto de sublinhar que a cura vem dos alimentos, não vem dos médicos. Ou seja, para mim as Claro, nutris são muito, muito importantes. Ok? claro. E até ias dizer mais alguma coisa, Ana? Ia passar agora para o meu outro raciocínio. Então, chuta que eu Ok, guardo aqui o meu. Vou tentar não ok. esquecer. Então, o meu outro raciocínio, depois lá tem a ver com os lives e com os PTs. Eu não gosto de inventar muito, estou a falar agora de mim, nos meus treinos, porque nós não podemos esquecer que nós estamos a abranger milhares de pessoas que têm patologias e muitas vezes estas pessoas, não esquecer que metade das pessoas que estão agora em casa nunca fizeram exercício físico e agora lembraram-se de fazer porque precisam de fazer, porque já não sobem ou descem as escadas do escritório, mas não sabem o que é fazer um agachamento como deve ser, não sabem o que é que devem fazer se fazem agachamento e um agachamento e um burpee e fazem uma flexão e o pino, epá, e é meio caminho para se lesionarem. Lá está, as lives existem e ainda bem que existem e pronto, e nossos colegas o fazem com muito cuidado, mas o que eu digo sempre é, se tens um objetivo ou se tens alguma patologia, procura alguém qualificado e faz uma coisa de acordo com o teu corpo, lá está, mais uma vez, cada corpo é um corpo, por isso que as coisas são personalizadas e nada dá mais resultado se... nada dá mais resultado do que uma coisa personalizada a nós mesmos. Ou seja, são resultados garantidos, eu posso dizer isso, que são resultados garantidos que nós temos ali. É só aplicar. É só aplicar. Epá, e os acompanhamentos online, não vendendo, as pessoas que estão comigo sabem que eu tenho um acompanhamento, que eu faço e tenho. Neste caso, como atleta, porque é essencial nós termos alguém ali, é essencial termos alguém do outro lado em que uma semana em uma semana, ou 15 em 15 dias, está-nos a dar um feedback, a perguntar como é que correu, como é que não correu, o que é que gostam, o que é que não gostam. É totalmente diferente, tanto em quarentena como sem quarentena. Agora, em quarentena, ainda mais, ainda mais. E não só. Uma coisa é nós fazermos o live e depois encostamos-nos. Outra coisa é nós termos alguém literalmente ao nosso lado, lá está, um acompanhamento online, literalmente alguém ao nosso lado, que recebemos uma mensagem de manhã a perguntar como é que isso vai. Ou seja, é uma motivação totalmente diferente. É termos alguém, um companheiro. E a verdade é essa, nos acompanhamentos online, e uma frase que eu digo muito é: o vosso sucesso é o meu sucesso, tal como o teu sucesso, ou seja, da meta, o teu sucesso é o sucesso dos clientes e vice-versa. Ok? Claro. Ou seja, Claro.
Pronto, agora podes fazer Ok. tu. A minha tinha a ver com a parte da nutrição, Nutrição, que sim. é, não nos podemos esquecer também que apesar de ser uma boa altura, neste caso nós não temos rotina de trabalho, não temos outras preocupações, não temos neste caso outras impossibilidades de não aplicar a dieta, né? Esta é uma boa altura para o fazer, mas não nos podemos esquecer que nós estamos a criar hábitos e estratégias consistentes para quando passar, porque isto vai passar, pessoal, está bem? Na China já Sim, eu passou. agora vou dar vou dar só um à parte. Exato. E quem não. Imagina que o poder que nós conseguimos fazer isto agora e depois continuamos a fazer isto. Opa, tem a vida ganha, é saúde. Uhum. Eu, por exemplo, se eu não soubesse fazer aquilo que soube no longo dos anos e dos acompanhamentos e de ser acompanhada, eu provavelmente estava, neste caso, tipo, já me tinha espalhado Claro, 50 vezes nesta quarentena. claro. E acredito que muitas vezes as pessoas são assim, porque não sabem o que é que vão comer, o que é que vão comer, eu estou com lanche, é lanche, o que é que eu vou comer? Vou comer um pão. Um, Claro. meio lanche da tarde, o que é que vou comer? Um pão. Lanche da manhã, o que é que vou comer? Um pão, um iogurte, porque é light e tem açúcares. Ou seja, é Pois, preciso saber e nada melhor do que ser acompanhado nesse aspecto. Eu digo porque, porque é verdade, é meu testemunho claro. real. Pronto, e acho que é o testemunho de todas as pessoas que já foram acompanhadas. Acho que e lá está, é uma coisa que tem continuidade. Não é só porque estamos em quarentena. Não há nenhum acompanhamento que tirem da cabeça com acompanhamento de 15 dias funciona. Não funciona. Nada funciona assim. O acompanhamento, lá está, é uma coisa que acompanha ao longo do tempo. Porque os resultados não vêm após 15 dias. Nem ficam após 15 dias. Ou seja, tu tens resultados nesses 15 dias, mas precisas mais 15 dias para uma coisa, mais 15 dias para outra. Ou seja, pouco e pouco, é quase como entre as pessoas uma pequena preparação, mas uma preparação para nos melhorarmos a nós mesmos. Claro. Se nós complementar a isso, está excelente a tua explicação, Ana. Hum. Se nós, enquanto. Quem diz nós, profissionais ou técnicos de exercício físico, diz os nutricionistas, diz médicos, diz enfermeiros, diz engenheiros, diz mecânicos, diz a mulher das limpezas também, se calhar, porque é uma profissão igual às outras, portanto, responsável pelas limpezas. Eu não espero que não esteja aqui a ferir ninguém, tendo em conta a terminologia, mas pronto. Mas a verdade, isto são bons exemplos. Imagina, se nós pegamos num Sim, carro e vamos à oficina e arranjamos um pneu, e nós temos o outro pneu furado, deixamos daqui uma semana. Quando vamos arranjar esse pneu, temos já o outro estragado. Tal como uma senhora a melhor dias, ou seja, e lá está, é como a nossa saúde. E mais uma vez aplico, ou seja, isto é uma metáfora por acaso que é engraçada, estás a perceber onde eu quero chegar? Ou seja, o sim, sim, acompanhamento lá sim, está, sim. não pode ser por consoante. Por exemplo, eu tive Sim, muitas clientes exatamente. que só vinham quando vinha o verão. Pois, e obviamente que, lá está, se não é Obviamente. regular e se não é As consistente, coisas não nós. ficam, as coisas não ficam. Exato, O nosso corpo tem, exatamente. pode ser o Nós, nosso melhor inimigo como o nosso melhor amigo. Só temos a saber lidar com agora, ele. agora, vimos o outro lado da moeda. Obviamente que nós não passamos só a prescrição de treino ou de um plano nutricional, nós passamos conhecimento essencialmente à pessoa, não é? Porque lá está, quando nós estamos, neste caso, a valorizar, ou neste caso, a colocar um preço sobre um serviço ou acompanhamento, a pessoa tem que compreender que não é apenas e só o acompanhamento, ou neste caso, o plano que foi enviado e etc, etc. É também, lá está, esse acompanhamento e esse compromisso ao longo de 4 semanas, 12, 16, whatever. Mas é também o conhecimento que a pessoa vai receber para que futuramente, quando obviamente as coisas já estejam consolidadas, não é? Que a pessoa já tenha algum conhecimento para treinar autonomamente, ainda que Uhum, possa ser ajustada alguma coisa, ela já tem esse conhecimento, já recebeu esse conhecimento, já uhum, bebeu desse conhecimento. Tal como nós estamos sempre em formação, não é? Nós, médicos, enfermeiros, toda a gente. uhum, Portanto, nós temos que revalidar sempre também o nosso conhecimento e pagamos por isso. É um serviço. uhum. Acontece assim. Olha, Ana, tens aqui a Carlita. Ela diz que se podes falar um pouquinho do teu projeto da Body Lab. Ok. Queres falar com ela? Olá, Carla. Não sei se ela está por aí ainda. Então, nós já tínhamos falado um bocadinho no início. O Bodytap surgiu através do meu querer cuidar e mostrar às pessoas que era possível mudar. É um acompanhamento online. Como eu disse aqui, a importância do acompanhamento foi essa a importância que eu dei no Body Lab. Tratei só mulheres porque sempre fui muito chegada e foi, ou seja, é o maior número de seguidores que eu tenho em mulheres e era com quem eu me identificava mais. Sem ofensa, senhores,
mas nós mulheres somos mais fortes. Um, mas pronto, lá está. É um, é um, é um programa, um projeto que eu fiz, que em brevemente eu terei também algumas novidades, alguns updates que vai surgir. Um,